Existe algo diferente na Virgem Maria, que é o fato de que ela está tão unida à humanidade de Jesus que nós não devemos adorá-la, mas o culto devido a ela está numa outra ordem, aquilo que nós chamamos de ordem hipostática. Não se espante com o palavreado teológico difícil, mas é necessário usá-lo para que você saiba. Ordem hipostática quer dizer o seguinte, não é simplesmente a ordem da graça, que é aquilo que os santos expressam, mas é a ordem da salvação, ou seja, essa união de Deus com a humanidade de Cristo. Ela está ali, colocada dentro desta realidade. Como é que Deus quis salvar o mundo? Deus quis salvar o mundo usando o mesmo caminho que, infelizmente, o diabo usou para perder o mundo. Ou seja, a porta de entrada da perdição foi usada por Deus como a porta de entrada da salvação. Então, 5 características. Primeira característica, houve uma mulher. Ela não somente era mulher, ela também era virgem. Essa mulher virgem era também imaculada. Ela não somente era mulher, virgem, imaculada, ela era noiva de um homem. Ela não somente era mulher, virgem, imaculada, noiva de um homem, ela também foi visitada por um anjo. Qual o nome dessa mulher? A maior parte das pessoas responderia imediatamente Maria. Mas isso também serve para Eva. Eva era mulher. Era virgem. Era imaculada porque não tinha ainda cometido o pecado original. Era noiva de um homem chamado Adão. E foi visitada por um anjo chamado Satanás, a antiga serpente. Eva desobedeceu e a perdição entrou no mundo. Muitos séculos depois, querendo redimir a humanidade, Deus, na sua grandeza e na sua sabedoria, escolhe o mesmo caminho. Só que o caminho à inversa. Uma mulher virgem. Ele deu um jeito que ela nascesse imaculada pela redenção de Cristo. Noiva de um homem chamado José, visitada por um anjo chamado Gabriel. Ela obedece, ela diz o sim. E ali a salvação entra no mundo. Veja, eu não posso dizer que nenhum santo fez isso. Nenhum santo foi a porta usada por Deus para a salvação. Então, vamos entender aqui. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. O que é que eu digo mediador? Mediador não é simplesmente aquele que fica dando recadinho. Não, aqui a coisa é muito forte. Trata-se de uma ponte. Jesus é a escadaria que une o céu e a terra. Para que uma escadaria una o céu e a terra, ela precisa estar bem fundada lá no céu. Jesus é Deus como Deus Pai. E precisa estar bem fundado aqui na terra. Jesus é homem como nós, exceto no pecado. Então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ninguém é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Jesus. Então, esta união numa só pessoa, essa união chamada união hipostática, uma só pessoa é a escadaria do céu e da terra. Acontece que quando Deus começou a construir essa escadaria lá no céu, ele, quando foi entrar no mundo, bateu numa porta. Essa porta foi o coração de Maria. E Deus pediu licença para entrar. Ele não precisava, mas ele quis. Porque foi com o consentimento de uma mulher que a perdição entrou no mundo. Deus, no seu desígnio maravilhoso, que quis que fosse o consentimento de uma mulher o caminho da salvação do mundo. E ela disse sim, ela obedeceu. Eis aqui a serva do Senhor. E a salvação entrou no mundo. Então, nós podemos dizer que existe uma ponte, uma escadaria entre o céu e a terra. Mas essa escadaria passa por uma porta. Essa porta é Maria. O único que realmente une é Jesus. Ele é a escada. Mas nós podemos também chamar Maria de medianeira, porque ela é a porta de entrada. E por esta porta, Deus quer que nós também passemos. Por isso, o culto devido à Virgem Maria. Mas não é possível você ser católico e não ser devoto da Virgem Maria. Porque não é possível você subir pela escada, que é Jesus, sem passar pela porta, que é Maria. E por isso, Maria não é simplesmente um dos tantos santos, só que maiúsculo. Ela está unida à ordem da salvação, à ordem da união hipostática. Ela foi instrumento de salvação universal para todos nós. Nenhum santo pode dizer isso, mas ela foi. Ela pode dizer, nós temos que reconhecer, e meditando sobre esta bondade divina, quanta devoção surge no nosso coração, uma prontidão para amar e servir a um Deus tão bom, que nos deu uma mãe tão boa.